Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês esse maravilhoso livro do Engels sobre a questão da moradia. Mais um lançamento da Boitempo, né, para quem conhece aquela linha das obras do Marx e do Engels que eles vêm lançando. É uma linha muito interessante na qual sempre tem uma gravura, né, sempre tem uma arte muito bonita na capa, né, do autor, além de uma gravura interna nas primeiras páginas, sempre riquíssima, que ajuda a contextualizar a obra. Como é uma obra que vai tratar a questão da moradia da classe operária lá no final do século XIX, né, ele traz então aqui o Engels caminhando pelos cortiços ingleses do período. Então olha que interessante. Voltando à questão da estética da obra, ela tem uma gramatura muito interessante, muito boa, né? E quem faz a introdução dela, quem nos apresenta aqui, é o Guilherme Boulos, melhor dizendo, né? Quem conhece o Guilherme Boulos, ele é um militante do movimento em busca da moradia, em defesa da moradia, né? Da questão social da propriedade, né? Então o Boulos faz várias analogias em relação à condição atual do direito à moradia no Brasil, né, do acesso à casa, e as condições naquele período histórico no qual o Engels escreveu. Então cabe esse destaque bem interessante, que vale muito a pena ser lido com maior cuidado. Bom, do que trata essa obra? Essa obra é a junção de 3 artigos publicados pelo Engels, no qual ele criticava, né, ou ele apontava os equívocos da obra do Proudhon e dos seus seguidores, né? Ou seja, Proudhon vai ser um teórico, né, que vai buscar então uma visão mais social-democrática em termos de atuação do Estado na regulação e distribuição do acesso à moradia. E o Engels, então, nessa obra vai dizer que, por exemplo, as soluções que o Proudhon encontra, que é, por exemplo, a questão do crédito, a questão das políticas, né, de acesso à moradia, elas são perfumarias do problema. Elas só largam um perfumezinho no problema que está posto e não o resolvem. Porque ele vai dizer, bom, tu consegue então democratizar o acesso a uma parcela de pessoas em relação à propriedade através de uma espécie de linha de crédito. E essa democratização ela encontra qual barreira? Ela vai encontrar a barreira das crises econômicas. Na primeira crise cíclica do capitalismo, quando estourar, as pessoas não conseguem mais pagar e elas perdem a sua casa. E naturalmente aquela casa estava sendo financiada até pelo próprio Estado, volta a engordar o dono de capital, que vai ter capital para mesmo na crise comprar e ampliar, né, e concentrar cada vez mais o capital até a custa da casa dessas pessoas e a custa do financiamento do Estado que financiou as casas para essas pessoas. Outra coisa, ele vai dizer, pô, o cara que teve um acesso a essa linha de crédito, ele não vai, por exemplo, daqui a pouco poder protestar por outras coisas, porque caso proteste, ele pode ser demitido da fábrica, sendo demitido da fábrica, ele não consegue mais pagar, ou o cara que se vê obrigado a sair da sua cidade para procurar emprego em outra cidade, ele não vai conseguir ficar na casa, ele vai perder. Então, todas essas saídas para ele acabam sendo muito supérfluas, incapazes de resolver o problema, pois para ele a resolução do problema da questão do acesso à moradia só acontece com a superação do capitalismo. Tanto que ele diz lá na página, vou ler para vocês um trechinho, na página 108 ele diz o seguinte: e, enquanto existir o modo de produção capitalista, será loucura querer resolver isoladamente a questão da moradia ou de qualquer outra questão social que afete o destino dos trabalhadores. A solução está antes na abolição do modo de produção capitalista, na apropriação de todos os meios de vida e trabalho pela própria classe trabalhadora, né? Ou seja, a solução em relação à questão da moradia para ele só se dá com a superação do capitalismo, porque dentro do Estado democrático burguês, para ele é incapaz, é quase impossível, né, construir uma superação. Ele vai dizer que esse Estado, por ser um instrumento a serviço dos detentores dos meios de produção, ele serve então para garantir que essa concessão da propriedade sirva mais para se criar um pequeno grupo social que vai servir como uma mola de amortecimento, né? Na perspectiva deles, como a burguesia teria assim o controle dos meios de produção e por ser um grupo muito diminuto, ela precisa criar um outro grupo que se mesmo sendo um grupo que não detém os meios de produção, se perceba muito mais próximo da burguesia do que dos seus pares proletariados. Então, aqueles que ascendem, né, que conseguem chegar a ter esse imóvel, a ter 2, 3 casas, até viver um aluguelzinho, ele muitas vezes se acha mais próximo do quem detém os meios de produção do que aquele que não detém os meios de produção. Então, ele vai dizer que até essas políticas defendidas ali pelo Proudhon, pelos seus seguidores, servem muito mais para criar essa subclasse, né, de um indivíduo que não tem o controle dos meios de produção, mas na sua cabeça ele acha que tem. E então, por isso, ele defende muito mais os interesses do burguês do que do proletariado.
É o cara que acha que vai ser que taxar as grandes fortunas vai afetar o patrimônio diminuto dele. Então ele vai dizer que toda essa política defendida pelo Proudhon e seus seguidores só fortalece essa concepção, que para ele os últimos 25 anos de estudo e pesquisa demonstrou que não, a condição da classe trabalhadora não melhorou e que mesmo quando essas políticas são adotadas, na primeira crise, tudo que foi concedido é retirado e aquele trabalhador que teve acesso à casa perde até o seu patrimônio. Então, basicamente, é uma obra muito interessante, porque em alguns aspectos ela é muito, muito atual, né? Nos traz uma série de reflexões sobre a questão da propriedade e do direito à moradia, né? Claro que há que fazer algumas relativizações, né, em relação ao contexto, né, e às conjunturas, mas basicamente o que Engels tentou nos passar, né, segundo o meu entendimento, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e botem aqui os seus comentários, interpretações distintas que vocês tiverem em relação à obra, porque vai ser muito interessante até para o enriquecimento da minha própria compreensão. Com certeza é um livro que eu espero ler daqui a um tempo de novo, para tentar ver se pega uma outra perspectiva, mas com certeza fica a dica. Vale muito a pena ler, eu super recomendo, além de ter uma estética muito agradável. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir o nosso canal e até a próxima, pessoal!